nossos corações. Fala conosco através da tua palavra. Nos ensina, nos exorta, nos admoesta. Aleluia, Senhor. Nós estamos abertos para ouvir. Em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus. Deus serve uma vez mais, Pai, em nome de Toma teu assento. Douglas, sabe dar um filho mais novo, meu filho? É de velho, meu filho. Irmãos, que pedreiro, vocês têm que ver. E esse tamanhozinho, esse pote? Ó, mas babamos. O menino trabalha muito, muito esperto. Né, pastor? Esse menino tem uma concorrência brava. Só tem gente boa, irmãos. Meu Deus, nós ficamos encantados. Parabéns pelo seu trabalho, tá, meu filho? É Deus que te usa, pode ter certeza disso. E o coraçãozinho aberto. Vai me ajudar, né, meu filho? Ele que vai fazer a reforma do banheiro das irmãs, tá bom? Que bênção! E não precisa ninguém pensar que vai contratar, não. Ele é trabalho de carteira assinada. Não tem jeito. Ao sábado e domingo você trabalha, né? Faz os bicos para melhorar. Eu comigo, Gilmar, de tão bom ele chega a ser enjoado, ó. Sabe o que eu falo, galera? Tudo bom, o cara é perfeccionista. Se não ficar perfeito, ele não sai do lugar. Então, de tão bom ele enjoado. Mas amém, isso tudo é. Amém. Eu louvo a Deus por isso. Amados, Deus colocou algo no meu coração. Eu não fico questionando Deus, não. Não fico. Se Deus coloca, eu aceito. E vou meditar naquilo que Deus colocou. E hoje nós vamos 8:55, acabando não, eu dou a bênção. Nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem perdão ou não? E vamos à luz da Bíblia. E eu preciso da ajuda de vocês para ler muitos versículos. Amém? Primeiro nós precisamos definir o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha para o pastor. São muito poucos, não estou dizendo que eu sou bom. Bom é Jesus, bom é o Pai. Os discípulos chegam para Jesus certa vez e falam: bom mestre. Ele recusa o título de bom e diz assim: bom não, bom é o Pai. Então nós não somos bons, bom é o Pai. Mas dificilmente vocês vão ouvir uma explicação o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Dificilmente. O mais interessante é que blasfemar contra Deus tem perdão. Blasfemar contra a Bíblia tem perdão. Mas o único pecado que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Agora, nós temos que entender o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra blasfêmia, nos dicionários hoje, ela significa um agravo, uma ofensa, um insulto, um desprezo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar o Espírito Santo. Vou explicar melhor. E assim ainda ficou muito genérico. Blasfemar contra o Espírito Santo. Tem um versículo aqui que eu queria ler isso com os irmãos de novo, no texto. Volta até o 22, vê se dá. Olha aqui uma blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou explicar para vocês. Eu vou ler, me acompanhe. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelos príncipes do demônio expulsa o demônio. Sabe de quem os escribas estavam falando? Acusando Jesus, dizendo que Jesus tinha demônio no corpo dele, e o demônio que estava em Jesus expulsava outro demônio. Isso é a acusação dos escribas contra Jesus. Tem demônio e por demônio expulsa demônio. Aí vem a explicação bíblica. Olha, peraí, se Beelzebul é o chefe dos demônios
e ele expulsa demônio, então o inferno é dividido. O inferno não vai ganhar guerra contra ninguém. Por quê? Se demônio expulsa demônio, o reino está dividido. Então agora eu vou explicar. Vamos lá. O que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, meus amados? O Pai é Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus, o Filho, o Salvador da humanidade, se tornou carne através de Maria e morreu na cruz do Calvário. Morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Agora olha para o pastor. Foi necessário Jesus subir para o Espírito Santo descer. Eis que eu vos enviarei o Consolador. Então, ó, Jesus sobe e o Espírito Santo desce. Agora escuta. Deus o Pai, sua habitação, céu, terceiro céu ou extremidade dos céus. Jesus morreu, ressuscitou, assunto ao céu, sentado à direita de Deus. Quem é o Deus presente em nós? O Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Olha para o pastor. Uma das teorias mais difíceis de se explicar é a Trindade. Três, um só Deus, mas são três pessoas distintas. Vou te mostrar uma figura e você vai entender melhor a Trindade. Posso? Posso? Lohane, por acaso você já comprou ovo alguma vez na sua vida? Cartela de ovo para sua mãe? Já foi no mercado buscar ovo? Já, irmã Cláudia? Já. Irmã Cláudia, a Lohane é filha da irmã Cláudia. A senhora, por ventura, chegou para a Lohane e falou: Lohane, vai lá no mercado e busca uma clara de ovo para mim. A senhora falou isso, irmã? Não. A senhora mandou a Lohane lá e buscar um ovo. Foi ou não foi? Então vamos lá. A senhora já mandou ele lá e buscar. Busca a gema. Eu estou precisando da gema. A senhora mandou isso, irmã? Não. A senhora mandou ele buscar um ovo, não foi? Olha o ovo. Olha o ovo. Todo mundo conhece o ovo, não conhece? O ovo ele tem a casca. A casca. Escuta, escuta. Eu cansei de tomar isso. Antigamente a gente tinha lubriga. Vocês conhecem lubriga, irmão? Você nem toma remédio para velho mais. Está vendo? Quanto tempo você não toma remédio para velho? Quer botar lubrigamento para fora? Pega a casca de ovo, torra ela, depois você soca ela, joga na água, sacola assim e leva para você ver o que vai acontecer no dia seguinte. Não tem vermífugo igual casca de ovo torrada. Amém? Agora olha para o pastor. Vocês já chegaram na padaria? Aqui vocês chamam de pão careca, em Minas a gente chama de pão doce. Já viu aquele pão brilhando amarelinho? Já viu? Você sabia que depois que o padeiro faz ele pega a gema do ovo, dá só uma esquentadinha nela, pega um pincel e passa em cima do ovo assim, para ele ficar amarelinho e brilhando? Você já viu empadão? Tem um outro docinho amarelinho também, me fugiu o nome agora, que é com a gema do ovo. Beijinho! Já comeu beijinho? Gema do ovo. Quentinho será? Amém? Então a gema serve para passar em cima do empadão, para fazer o quentinho, para passar em cima do pão careca. Agora escuta, fio de ovos. Já viu a clara? Glacê de bolo, suspiro. É feito de quê? Clara de bolo. Então vamos lá. A irmã Cláudia nunca pediu para comprar só gema. Nunca pediu para comprar só clara. E ela não era doida de mandar buscar casca de ovo no mercado para fazer remédio para velho. Ele fechado, você diz o quê? Ovo. Mas quando você quebra, ele tem o quê? Tem a casca vermífugo. Tem a gema, eu falei para que serve. E tem a clara, eu falei para que serve. Cada um tem a sua utilidade. Tem até o instrumentozinho de separar a clara da gema. Tem ou não tem? Então agora vocês, fechado o ovo, é a Trindade.
Quando se abre a casca do Pai, a gema do Filho e a clara do Espírito Santo. Cada um na sua função, mas fechadinho é ovo. Quem entendeu, dá uma glória a Deus? Glória a Deus. Você nunca tinha ouvido da Trindade desse jeito, tá vendo? Mas tem um elemento, o Espírito Santo, que é o Deus presente demais. O Deus presente demais. E a gente entristece ele. A gente pega contra ele. Blasfema contra ele. E o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Escuta. Escuta. Acusaram Jesus de ter expulsado demônio com outro demônio. Então a blasfêmia é você dizer que não foi Deus, que não foi o Espírito Santo, e foi o sol, foi a lua, ou foi a sua própria força, ou foi você que é um semideus que orou e tomou a glória de Deus no lugar de Deus. Tomou a glória do Espírito Santo no lugar de Deus. E a Bíblia diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você delegar um milagre a outra coisa que não seja o Espírito Santo de Deus. Isso foi Deus. Que Deus o quê? Que Deus. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Amém. Alguns comentaristas dizem que blasfemar contra o Espírito Santo é ir para tão longe de Deus que você não consegue mais voltar para perto dele. Pensa nisso. Pensa nisso. Você vai para tão longe que você não consegue mais voltar. Você não acha o local da volta. Uma rápida explicação. O assunto é muito profundo, mas pelo menos uma pincelada para você entender o que eu falei. Então, uma blasfêmia é um agravo, é uma ofensa, é um insulto, é um desprezo contra o Espírito Santo, um abuso contra o Espírito Santo. Mais ou menos os irmãos entenderam? Você entendeu? Diga amém. Amém. O que acontece com alguém que blasfema contra o Espírito Santo? O que acontece? Vamos lá. Marcos capítulo 3. Nós lemos, né? Os versículos 28 e 29. Joga ali que eu leio com ele, está aqui na tela. 28. Esse é o quê? 28. Vamos lá. Vamos ler, meus amados. 1, 2, 3 e já. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem, qualquer porém que blasfemar nunca obterá perdão, mas será réu no eterno juízo eterno. O único pecado que não tem perdão, se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não terá perdão. Escuta, não sou eu que estou dizendo não. Olha a última frase. Você será réu eterno do juízo de Deus sobre a sua vida. Você lembra de Caim, o pecado de Caim? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo, apesar de ele descer só em Atos. Por quê? O Senhor coloca uma marca em Caim. E o Senhor diz assim, ó, maldito quem matar Caim. O Senhor amaldiçoa quem matasse Caim e bota uma marca dele, a ponto de Caim falar assim, Senhor, essa sentença é pesada demais para mim. É um tipo de um pecado de blasfêmia. Vamos para frente. Todos os pecados têm perdão. Só tem uma exceção, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer um que cometer blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é réu eterno do juízo de Deus. Olha aqui que o apóstolo João, na sua primeira carta,
1 João capítulo 5, versículo 16. Quem achou, leia para nós. Olha o que ele declara sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. 1 João 5,16 está na tela. Vamos ler? 1, 2, 3 e já? Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que Deixa eu ore. repetir. Há pecado para a morte. E sobre esse pecado eu digo para vocês: não ore. Não ore. É bem claro esse versículo. João diz: olha, o pecado com blasfêmia contra o Espírito Santo, precisa orar não. Não é digno mais de oração. Olha que coisa terrível, irmãos. É tão terrível o pecado contra o Espírito Santo que alguém chega e diz: ó, não adianta mais orar. Você já pensou, querido? Você perdeu o contato com Deus? Eu vou tranquilizar todos que estão aqui na igreja, posso? Você vai até respirar fundo. Ninguém que está aqui pegou contra o Espírito Santo. Porque se você tivesse cometido uma blasfêmia contra o Espírito Santo, você não estaria aqui nessa noite. E eu vou explicar no transcorrer, que nós vamos ler nos versículos aqui. Eu estou com 24 anos de ministério pastoral, 54 anos de vida nascido no Evangelho. E vou declarar para vocês: eu conheci um rapaz, e ele mesmo declarava: eu pequei contra o Espírito Santo, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu servi lá durante 3 anos. E eu conheci o rapaz. E todos, a igreja onde ele congregava sabia, o pastor dele sabia, e foi a igreja onde eu fui congregar, a Assembleia de Deus de Santa Maria, lá de um colégio militar do Exército. 2 cidades do Brasil que não são capitais, colégio militar do Exército só tem capitais. Só tem 2 cidades que não são capitais e tem colégios militares. Juiz de Fora, que eu amo muito, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Por quê? Tem muito quartel do Exército, não tem muitos militares, houve necessidade de colocar uma educação militar. E eu conheci um jovem lá, de 27 anos, e ele blasfemou contra o Espírito Santo, nasceu no lar evangélico, conhecia o que era o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e ele cometeu. E eu conversei com ele 2 ou 3 vezes. É muito diferente. Conversei assuntos espirituais. É a mesma coisa de você abrir a sua geladeira e conversar com a sua geladeira. Alguém já fez essa experiência? Faça isso quando você chega em casa hoje. Abra a sua geladeira e fala: ei, geladeira, fica na frente dela, ainda bem que está frio. Você vai ver aquele ventinho gelado. É a mesma coisa de você conversar com alguém que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. É terrível. É terrível, irmãos. Não queira ter essa experiência. Quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, olha que coisa terrível, não tem perdão, incoerente. O seu nome vai ser riscado do livro da vida. Não precisa ler Apocalipse 3:11. E ainda vai ser lançado num lugar. Agora eu quero que leia Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Vai ser lançado num lugar. Apocalipse 20, 14, está na tela, 1, 2, 3 e já. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora o versículo: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo é arriscado o livro da vida. Se ele é arriscado o livro da vida, ele é jogado no lago de fogo. Sabe quem vai ser jogado lá? Leia para nós, por favor, Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. No mesmo lugar que vai ser lançado o diabo. Mateus 25, 41. Alguém achou? 1, 2, 3 e já. Então dirá também a que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os
diabo e seus anjos. Então, aquele que comete blasfêmia contra o Espírito Santo tem o mesmo destino que o diabo, infelizmente. Amém, amados? Agora, por que é tão severo, por que é tão duro o castigo para quem blasfema? Não é duro? Não tem perdão? Por quê? Por que a Bíblia trata desse tema? Aí a gente começa a entender quando a gente entende aonde age o Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia quem diz, não sou eu, que ele age em três áreas. E essas três áreas são as áreas que compõem a salvação de um perdido, a salvação de um ímpio. E é por isso que o homem é tentado a cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo trabalha na salvação do ser humano. E aonde Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que o diabo tem tanta raiva do ser humano. Por quê? Porque ele fez o ser humano pecar, mas a graça, a misericórdia de Deus vem ao alcance do homem do pecado. Deus, aleluia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A raiva do diabo é tanto nessa operação da graça de Deus sobre o ímpio, que aí nós vamos entender por que é tão severo o castigo sobre quem comete a blasfêmia. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo ele age em três áreas da nossa salvação. Na obra da salvação, quem opera é o Espírito Santo. A obra da salvação é exclusiva do Espírito Santo. Você quer saber onde que ele age? Vamos ler Evangelho agora, hein? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, 9, 10 e 11. E aqui está o segredo. Por que é tão severo? Porque não tem perdão quem peca contra o Espírito Santo. Está na tela, vamos ler devagarzinho. 1, 2, 3 e já. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Volta. Olha as três áreas. E quando ele vier, quem é ele? O Espírito Santo. Convencerá o mundo. Vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Olha aqui para mim. Essas três áreas são áreas da salvação, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você está entendendo por que é tão severo o castigo contra quem peca contra o Espírito Santo? Porque a salvação do homem foi por qual motivo Deus enviou o seu Filho Jesus. Mas vamos continuar lendo. 9. Do pecado, porque não crê em mim. Vai. 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. 11. E do juízo, amém, queridos? Ele falou, aonde o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é tudo que o homem precisa. Se arrepender dos seus pecados, reconhecer que há um juízo de Deus sobre a nossa vida e praticar a justiça. Isso é a área da salvação, sim ou não, amados? As três áreas totalmente ligadas à salvação. E a salvação é o principal plano de Deus para a humanidade, depois que o homem pecou no Éden. Por esse motivo, a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, é tão severo. Por quê? O objetivo de Deus, para que eu fiz isso? Para que eu enviei Jesus? Para trazer o homem de volta. Oh Deus, aleluia. 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 Isso, a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E esses três itens, Luciano,
Deus falou, ele concorda, dá um glória a Deus aí, irmãos. Aqui está a gravidade do pecado, está explicada a gravidade. O Espírito Santo convence o homem do pecado, convence que somos pecadores, todos que estão aqui, aqueles que não nasceram no lar evangélico, aqueles que nasceram, nós somos convencidos que somos pecadores, nos convence que a justiça divina caiu sobre Jesus, lá na cruz do Calvário, Felipe, por causa dos meus e dos pecados da igreja, a justiça divina caiu sobre ele, foi tão pesado, tão pesado, tão pesado, que Jesus chegou ao ponto de declarar assim, ó, Pai, por que me abandonaste? Quando Jesus está na agonia da cruz, os escritores, os comentaristas dizem, aqui está Jesus, ó, a cruz, sabe o que o pai faz? Vira as costas para o filho. Por que, pastor, que ele vira as costas? Porque os teus olhos é tão santo que não pode ver o pecado, e todos os nossos pecados, os meus e os teus, estavam sobre Jesus naquele momento. Aleluia. E ele pergunta, Pai, por que me abandonaste? Eu creio que o Pai estaria dizendo, porque meus olhos são santos, e ele não pode contemplar o pecado, e o pecado da humanidade está sobre você, meu filho. Glória a Jesus! Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. E por esse amor, por essa graça, nós podemos passar de uma situação de ímpios para justos, de pecadores para justificados em Cristo Jesus. Aí agora olha para mim, você imagina a raiva dessa rachada, você imagina a raiva do diabo, imagina a raiva do diabo. Você entendeu isso? Aí a gente começa a entender a gravidade de não ter perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que é tão grave? Para nós não pecarmos contra ele, para não atrapalharmos o plano da salvação de Deus sobre a humanidade. Não dá para entender, irmãos? Por isso que é gostoso estudar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Por Jesus, pessoas condenadas se tornam pessoas salvas em Cristo Jesus. Por Jesus, aleluia, pessoas que não tinham esperança, volta a ter esperança. Fácil não é não, hein? Se alguém falou para você que é fácil, mentiu. Olha aqui, você é um mentiroso. O Espírito Santo, irmãos, ele realiza o trabalho indispensável. O Espírito Santo realiza o trabalho pessoal. O Espírito Santo realiza o trabalho íntimo na nossa consciência. Na consciência humana. Ele entra lá, ele trabalha, mostrando a nossa condição de pecadores. A nossa condição de pecadores. Aleluia. amém, Jesus. E ó, é o Espírito Santo, diz a Bíblia, que nos guia em toda a verdade. Coloca em João 16:13. Ou 2 versículos adiante. João 16:13. Leia comigo. 1, 2, 3. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Dá uma glória a Deus, porque o Espírito Santo é que nos conduz em verdade. Aleluia. A nossa constante oração deve ser o Salmo 51:1. Coloque para mim. O Salmo de número 51, o versículo 11, melhor dizendo. Versículo 11, 51:11. Vamos ler? Olha que oração linda. 1, 2, 3 e já. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Todo dia de manhã, fala, Senhor, não me lances fora da tua presença, e não deixa o teu Espírito Santo sair daqui não, Senhor. Não deixa, Deus, aleluia. Eu não sei viver, aleluia, aleluia. Isso, tanto do Cordeiro. Agora vamos ver os passos aqui, pelo menos uns 2 passinhos para
comete a blasfêmia? Primeiro passo, Efésios 4:30. Primeiro passo para você cometer a blasfêmia. Vou te mostrar para você não cair nisso. Efésios 4:30. 1, 2, 3 e já. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Aleluia. Escuta. Blasfemar contra o Espírito Santo não é de uma hora para outra. Tá? Não é de uma hora para outra. Não é um único momento. Não é. É um processo. Um processo. E o primeiro passo desse processo é entristecer o Espírito Santo. Olha para o pastor. Eu disse para vocês que o Pai é Deus, o Criador, uma pessoa. Eu disse para vocês que Jesus, o Filho, o Salvador da humanidade, é uma pessoa. Amém ou amém? Amém. E eu disse para vocês que o Consolador, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, ele chora, ele geme e ele se entristece. E o primeiro passo para você cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo é entristecê-lo. Amém? Bom, como é que entristece o Espírito Santo? Me ajuda aí. O que vocês acham? É você estar na igreja, ser evangélico, e depois sair com o seu Espírito. Igual do Fernando, veja que ele é firme, né? Gostei da definição dele, mas eu gostei de uma outra também. Repete, meu filho. Você rejeitar. Ó, começou. Rejeitar o Espírito Santo. Tipo assim, não estou nem aí para você. Não estou nem aí. É você ser indiferente com ele. É você cometer o que o diácono Fernando falou. Começa a entristecer o Espírito Santo. Escutem, você vai assustar, mas eu não estou nem aí. É falar coisas, palavras que não podem proceder de uma boca que adora ao Senhor. Não tem jeito de você adorar Deus e adorar Mamon ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Se está adorando aos dois, você está entristecendo o Espírito Santo. Cuidado. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E aí eu posso citar inúmeras coisas aqui. Mas você é inteligente. Deduz aí o que você quiser. Então o primeiro passo da blasfêmia é entristecer o Espírito Santo. Segundo passo da blasfêmia, Atos, capítulo 7, versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Homem de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Vós o Santo. quê? Sempre resistis ao Espírito Santo. Resistir a quem? Ao Espírito O Santo. segundo passo para cometer blasfêmia, resistir ao Espírito Santo. Vamos embora. O que é resistir ao Espírito Santo? Opa, gostei aqui. Negar o Espírito Santo. É igual quando Deus mandar ir orar por uma pessoa e a gente não ir. Depois acontecer alguma coisa com aquela pessoa. Resistiu, porque não deu ouvido à voz de Deus. Mas esse aí vai entrar no terceiro passo. Porque às vezes Deus, Coração endurecido. às vezes Deus manda ir, aí eu faço isso. Deus manda eu ir, eu falo, venho indo. Eu vou amanhã. Eu vou sábado. É assim que acontece. Coração endurecido, gostei dessa. Sábado aqui na igreja, tinha 80 crianças aqui em cima chorando. Ficou alguma sem chorar? Alguém lembra? Não. Nenhuma! E tinha gente com olho de coruja no meio da igreja olhando para as crianças, resistindo ao Espírito Santo. Vocês entenderam o que é resistir ao Espírito Santo? Resistir, embora estamos convictos de que Deus é Deus, de que a sua lei está em pleno vigor, não observamos a lei do Senhor
desobedecemos a sua palavra. É outra forma de resistir ao Espírito Santo. Ó, toma cuidado. A primeira a gente faz toda hora, a segunda a gente faz toda hora. Faz ou não faz? Irmãos, nós estamos na berlinda para cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então quem está louvando no altar, que tinha a presença do Espírito Santo e hoje virou pronto para me levou o Espírito Santo. Irmã, eu tenho convicção, não estou duvidando não. Deus pode trazer de volta, Ele pode não ter cometido uma blasfêmia ainda, porque a blasfêmia falta mais 2 passos, e tem que cometer os 4, eu vou falar aqui. Mas Ele está muito próximo, está mais próximo do que nós, entendeu? Está mais próximo do que nós. Quem sobe aqui em pecado, quem toma ceia em pecado. Agora eu vou rasgar para lá de vocês, já que a senhora aceitou, fica provocando não coisa. Eu não posso examinar ninguém. Ei, você não toma. Não, isso não é papel do pastor. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E tem gente em pecado, pegando pão, tocando cálice, não sabe que está por um triz de cometer a blasfêmia. Não temos tempo, mas é por esse caminho. Vocês são inteligentes. Você quer ver? A Bíblia fala: não pequeis. Mas o que a gente faz todo dia? Peca. Estamos desobedecendo ou estamos? Por isso que eu estou alertando. Eu já falei, o dia que eu sair daqui, eu vou parar lá naquele portão estreito. Vou mandar alguém dirigir meu carro. Vou olhar para trás. Aê! Vocês vão tudo olhar para lá, eu lavo minhas mãos, porque eu ensinei. Existe o pecado do poder e o pecado do corpo. Vamos no terceiro passo, amados. Terceiro passo, Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ler, está na tela, 1, 2, 3 e já. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então vamos lá, terceiro passo para cometer a blasfêmia é endurecer o coração. Alguém falou ali de ouvido, falou, não falou, acho que mania, é endurecer o coração. Quando você ouve a voz de Deus, você está endurecendo o coração, não está? E não faz, não manda, não faz aquilo que Deus mandou. Está ouvindo Deus dizer: o caminho é esse, é por aqui. Mas nós seguimos por outros caminhos. Nós preferimos seguir a nossa mente. Não, eu sei onde eu estou pisando. Você não sabe nada, você não sabe nada que você está com fome. Quem guia a nossa vida, se você entregou ela, quem guia é Jesus. Amém, Jesus. Endurecer o coração é não conseguir mais sentir a presença de Deus. Quem estava aqui na igreja com os olhos de coruja, sábado, aonde que coração é esse? Que coração é esse? Coração endurecido. E tem muitas coisas que eu poderia citar aqui como exemplo de coração endurecido, que não se condói com a necessidade, com a dor. Hoje aconteceu um fato da menininha perder o nenenzinho. E eu estava almoçando na casa da mãe essa, está esperando o senhor assar fazer um culto, hein? 90 anos. Aqui, ó. E eu falei: Senhor, a minha vontade agora é ir lá na casa de Patrícia, abraçar ela no Jean e chorar com ela. Na hora eu falei: Menezes, eu posso ir embora? Ela veio para mim e falou assim: eu agitei com o senhor lá em março, para o senhor reservar hoje para almoçar comigo. E o almoço nem estava pronto, como é que eu ia sair? Mas o meu coração pedia isso. Eu estava sentindo a dor dela, tão feliz, tão bonitinha aqui com o Jean. Quando você não sente a dor do próximo, esquece, irmãos. Arruma um trem que amacia coração, arruma o que é amacia carne, irmão. Abacaxi. Abacaxi. Bota uma fatia, engole o abacaxi inteiro, meu irmão. Ainda grita: Senhor, para esse abacaxi em cima do meu coração para ver se ele amolece.
1 Tessalonicenses 5,19. Depois de entristecer o Espírito Santo, depois de resistir o Espírito Santo, depois de endurecer o coração, agora o que a gente faz? 1, 2, 3 e já? Não extingais o Espírito. O que é extinguir, irmão? Tirar, mandar embora, sai, não quero mais saber. Extinguir é acabar, é zerar. Não creio. A pior coisa que você pode fazer, eu não creio na ação do Espírito Santo. Cuidado. Quando você chegar a esse ponto, você cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não extinguas o Espírito Santo da sua vida. Não extinga o Espírito Santo da sua vida. Quando nós extinguimos o Espírito Santo definitivamente, quando você não consegue mais sentir a presença de Deus, quando você não crê mais em milagre, quando você diz, isso é bobeira, quando você ouve, teve um neném, agora essa semana não, tem uns 15 dias, ele caiu da cama, vocês viram lá no grupo, das irmãs, e o neném ficou 2 dias na UTI e 1 dia no quarto. Um dia de manhã, oração, todo mundo orando, as igrejas orando, o neném em coma, mexe o bracinho, abre o olho e começa a alimentar. O próprio médico chamou os pais e disse, nunca vi nada igual, porque para mim eu já ia dar morte cerebral. O médico ia dar morte cerebral na visita dele às 8 horas, naquela passada do médico. E quando o médico entra, o neném está mexendo o bracinho esquerdo e abrindo o olhinho e movimentando a boca. Mãe, vem cá mamar essa criança que parece que está com fome. Quem não teria mãe, pega o neném, bota no seio, o médico diz, eu nunca vi. Isso aqui é um caso de... Aleluia. Aí eu consegui contar também, o professor não falou para o médico que ele tem o Espírito Santo na vida dele. Deu vontade de falar, pastor. O senhor perdeu tempo, eu podia ter falado. Porque aquele médico é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aquele médico, apesar da ciência, ele crê que é um Deus que é melhor do que ele. Vamos ficar de pé, que o meu horário já passou. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Quando nós extinguimos o Espírito Santo da nossa vida, a partir do momento que a gente extingue o Espírito Santo da nossa vida, nós perdemos a nossa comunicação com Deus. Aí se fecha definitivamente a porta da graça. Então, como é que eu sei que eu pequei contra o Espírito Santo? A porta da graça se fecha na sua vida. Você não sente mais prazer em orar. Você não tem mais desejo de estar na igreja. Você não tem mais desejo de ouvir o hino. Você não crê mais na palavra de Deus. Você não crê mais em nada. Você se torna apenas uma geladeira ligada. Geladeira ligada é frio. Converse com a sua geladeira hoje. Você vai conhecer alguém que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Ela vai ser totalmente indiferente. Indiferente. Quando o homem comete pecado, ele perde toda a atração, ele perde todo o interesse pelas coisas de Deus. Por isso que eu disse aqui nessa noite, fiquem tranquilos, porque ninguém que está aqui cometeu o pecado de blasfêmia. Eu quero ler rapidamente as consequências. Posso ler com vocês? Porque o Fernandão vai ser muito rápido. Coloca na tela, consequência, Mateus 12, 31 e 32, bem rápido, só vamos ler, não vou comentar nada. Consequência de quem comete blasfêmia. Olha na tela, 31 e 32, 1, 2, 3 e já? Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Zacarias 7,13, coloca para nós bem rápido. Alguém aqui abre para nós, por favor. Primeiro livro de Samuel 16:14. Zacarias 7:13. 1, 2, 3. E aconteceu que assim como ele clamou,
e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi. Quem Diz o comete Senhor dos blasfêmia não é Exércitos. ouvido por Deus. Quem comete blasfêmia não tem perdão da parte do Senhor. Quem comete blasfêmia não será ouvido. 1 Samuel 16,14, que achou, leia, Fernando. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e os assombrava um espírito mau. Isso, para aí. O Espírito de Deus se retira de Saul, porque Saul comete uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo sai do corpo de Saul, e quem toma conta do corpo dele? Espíritos imundos. Aquele que comete blasfêmia contra o Espírito Santo, o seu corpo é invadido por espíritos imundos. Espíritos imundos. Último estado, a última leitura, 2 de Pedro 2,20. Não vou ler mais, tem mais 30 versículos para ler. Depois vocês olhem em casa, Hebreus 10, 26, 27, Jeremias 8, 20, 2 de Pedro 2, 21. Vamos ler até o 22, que é bonito esse texto. 1, 2, 3 e já. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estado, pior do que o primeiro. Amém. Irmã Bernadette, vou ler esse versículo para a senhora, para me responder aquela pergunta. Deixa eu só ler. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que aceitou o Senhor, aquele que adorou o Senhor aqui, aquele que pregou a palavra, aquele que cantou, aquele que tocou, aí agora o que acontece? Forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções do mundo, e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pior do que antes de ter aceitado Jesus. Está respondido para a senhora? 21. Porque melhor, vamos irmãos? Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhe foram dados. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 23 é o último. Amado. Até o 22 só. O 23 não tem nada a ver. Esse responde melhor ainda, irmão Bernadette. Não queira voltar a um estado de miséria. Nós tomamos uma decisão, aceitamos Jesus, conhecemos a verdade. Você está ensinado o que é uma blasfêmia e não deve cometer. A igreja recebe esse estudo, diga amém. Amém. Não mais para falar nada. Pastor Luciano, pega o microfone, nos conduz a Deus oração. Meu Deus, meu Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez pela manifestação do Teu Espírito Santo, ó Deus, e nos orientando, ó Deus, nos instruindo para alcançarmos a nossa salvação. Senhor da glória, nos ajuda, ó Deus, que esta palavra fique gravada em nosso coração e que possamos a cada dia, Senhor, colocar em prática, Senhor. Ó Deus, abençoa agora o retorno para as nossas casas, nos abençoe, Senhor, abençoa aquele que vai de condução coletiva, condução própria, ó Deus, nos guarde, nos livra do homem do ruim, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Pai, Senhor, não deixe nós sairmos daqui da mesma forma que entramos, mas que Teu Espírito nos acompanhe, que Teu Espírito nos oriente. Ó Deus, nos dê uma noite de sono reparador. Nos ajude, Senhor. Segura em nossas mãos. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja. E junto nós dizemos: Amém.